Bem-vindos à Alpha Crypto Network. Bem-vindos ao canal onde vimos todos os dias dar-vos a informação que vocês procuram no mercado mais difícil. Hoje vamos iniciar um novo formato. Vamos iniciar algumas conversas com o pessoal que está dentro do ecossistema, dentro de cripto e que gosta de falar realmente sobre cripto e não sobre preço, charts ou o que quer que seja. Hoje, o meu convidado e primeiro convidado, tenho muito orgulho em que ele tenha sido o primeiro, porque provavelmente é um dos grandes responsáveis por o meu interesse na parte mais técnica de cripto. Foi com ele, ou foi também na companhia dele, que fui aprofundando algumas partes mais teóricas deste ecossistema que vos trago todos os dias e, portanto, também a ele devem o facto de apanharem às vezes algumas checas de DeFi comigo. Não que ele tenha alguma coisa a ver com DeFi, mas despertou ainda mais o bichinho. Vamos falar sobre aquilo que realmente está por trás hoje em dia da grande guerra da Monero com a Kibic, se esta situação se vai depois espalhar para outros Proof of Works. Vamos falar um bocadinho de quem é o nosso personagem de hoje, quem é que é o Kiko, como é que entrou para a Monero, porque é que acredita que a Monero mantém o ethos que provavelmente, por exemplo, a Bitcoin já não mantém de certa maneira. Vamos falar um bocadinho sobre a liberdade e a liberdade de expressão, que acho que hoje em dia é cada vez mais importante. Vamos com certeza falar sobre privacidade, vamos olhar um bocadinho para aquilo que foi o ethos desde o início e aquilo que é hoje em dia. E vamos falar de outras coisas, vamos também olhar para o preço de alguma maneira, vamos falar de listings, vamos tentar perceber, ou vamos acabar por falar sobre quando é que vamos dar o devido valor à nossa privacidade, principalmente na questão monetária, mas sem perder muito tempo, é apenas um resumozinho, só para vocês ficarem com a água no bico. Hoje, com o Kiko, e mais uma vez, tenho a agradecer. Faço questão de o fazer durante a entrevista, mas mais uma vez agradeço a disponibilidade. Foi uma pessoa que, assim que eu entrei em contacto para falar com ele, para trazer informação, esteve logo disponível e, portanto, espero que gostem e que gostem tanto como eu gostei de fazer a entrevista. E lá está, se gostarem, ponham o like, subscrevam o canal e ponham nos comentários algumas pessoas que vocês acham que nós podemos entrevistar, porque este novo formato, se vocês gostarem, será para continuar. Vamos seguir para aquilo que realmente interessa. Obrigado. Bem, então, Kiko, diz-nos quem és, quem é o Kiko, como é que chegou aqui. Alguns dos que nos estão a ver já te conhecem, mas primeiro fala-nos um bocadinho sobre ti, como é que aqui chegaste a cripto, e depois a gente mostra à malta que ainda não sabe quem tu és, quem é que tu és para o YouTube, pelo menos. Muito bem. Obrigado, antes de mais, obrigado e a quem nos está a ouvir também, e obrigado aqui pelo convite. É sempre um prazer vir falar de cripto e Monero e destas coisas. O Kiko nestas coisas basicamente tem sido alguém que entrou no mundo das cripto relativamente cedo. Isto para quem não conhece, né? Que entrou relativamente cedo, 2012 talvez. Apanhaste cedinho, Para compraste bem. apanhei cedinho. Não, lá está, eu comecei por minar, lá está, porque eu entrei por isto, lá está, foi um primo que, acho que foi no Natal, lá está, 2011, que, e tal, já ouviste falar desta cena, Bitcoin e não sei o quê. E ele tinha estado, tipo, em Nova York, ah, não sei, numas conferências e tal, porque ele tinha uma startup e lá ouviu falar em Bitcoin e depois, naquele jantar de família, né, falou-me Bitcoin. Acho que foi assim a primeira vez que eu ouvi falar. E pronto, e pesquisei, não é? Porque é alguém que também sempre esteve ligado à tech, nós somos mais ou menos da mesma idade, sempre andámos assim juntos nestas coisas. E então eu fui ver e mal li o white paper, pá, porque na altura era o que se fazia, não é? Tipo, Tu és dos não havia poucos que leu outras. o white paper, então, Ele, na de altura, hoje em dia. né? E quando eu li o white paper achei que o conceito era giro.
tipo, eu não entendi, mas achei que era giro, achei que era interessante essa ideia de que, tipo, a rede era descentralizada, pá, porque, pronto, isto já também mais do meu background ainda antes das cripto, eh, achei que a ideia era engraçada nesse sentido, porque tinha esses princípios de descentralização acima de tudo, pá, mas como é óbvio, era tipo uma brincadeira, tipo, não sei, na altura o preço devia estar tipo a uns dólares, não sei, a 10, a 20, a 100 no máximo. Ahm, e no fundo era uma coisa de nerds, não é? Tipo, mas o conceito era giro, era tipo, estás a ver, como quando, sei lá, há muitos anos eu ouvi falar, sei lá, pá, no Napster, embora tipo, antes do Napster já havia cenas de partilha de ficheiros e tal, mas tipo, o Napster de repente, tipo, não é? Revolucionou. Funcionou, não é? E trouxe milhões de utilizadores e tanto que acabou por ser tipo encerrado, não é? E o Bitcoin, lá está, tipo, quando eu li o white paper, senti que ele tinha esse potencial disruptivo e obviamente que lá está, tipo, estamos em 2012, isto ainda é muito próximo da crise de 2008, que afetou Portugal, não é? Tipo, profundamente. E como é óbvio, tipo, nessa altura, acho que foi quando me deu o clique, que me deu, tipo, que me pôs a interessar mais pelas questões financeiras, não é? Tipo, por causa do FMI, da dívida, a crise subprime, mas o que é isso, não é? Tipo, todo este rabbit hole. Eu Exato. não fui logo parar ao Bitcoin, mas já estava um bocado nesse rabbit hole, não é? E pronto, e como é óbvio, o Bitcoin, tipo, fazia sentido. De repente era uma coisa a fazer sentido. Só que lá está, eu não fui pela via, tipo, mais económica da coisa, não é? Ou financeira, tipo, a minha via era mais tipo, isto é giro, a cena de minar e criar a rede e correr o node e estás a ver, porque já era uma cena que eu fazia, não é? Tipo, tanto dos torrents e de Uhum. outras brincadeiras como andava a fazer na net desde, não é, finais dos anos 90. Pronto, e basicamente foi assim que eu vim parar a isto das cripto. Pá, depois, tipo, comecei a minar, lá está, tipo o Bitcoin, na altura, mas em vez de hodlar, porque como é óbvio, eu acreditava no tipo isto, o Bitcoin não é uma moeda de troca, não faz sentido, não fazia sentido, não havia tipo ainda esse meme. Uhum. Então a minha cena era minar e tipo pegar no Bitcoin que tinha para comprar mais miners. E Fazes fiz ideia de isso durante algum tempo. quanto é que mineravas nessa altura? Só para ter assim uma ideia, para a malta ter aqui uma ideia, não? Opá, minava alguns bitcoins por semana, já não sei dizer, tipo, mas depois também os gastava rápido, não Pois. é? Porque eles não valiam muito. Mas pronto, tipo, pá, olhar para trás e pensar, e tal, eu podia ter ao lado tudo, tipo, é fácil dizer isso Claro. agora. Na altura, tipo, ainda nem existia esse meme tipo, gosto de pensar que foi ao contrário, tipo, as pessoas como eu e outros que usaram Bitcoin e que ajudaram a criar, assim, uma espécie de economia circular, porque a ideia no fundo era essa. Use case, não é? Ahm, Na verdade, acabas por dar o use case. sim, para fugir também, não é? Tipo, Exatamente. à banca tradicional e aos bancos centrais, porque tipo, esse era o meme, não é? Yeah. Tipo, esse era o meme na altura. Anyway, pronto, isto passou, entretanto, depois começou a acontecer a block size wars, basicamente. Tipo, e para mim, tipo, mais do que tipo, eu queria que ganhassem os big blocks ou os small blocks, tipo, a cena foi a cisão que eu vi na Na comunidade. comunidade e a forma como, de certa forma, houve ali um split, mais do que na rede, foi tipo na comunidade. Pá, para o bem ou para o mal, tipo, isso também, sei lá, por outro lado, introduziu tipo os forks que, opá, de certa forma, lá está, tipo, esse split na comunidade deixou-me um bocado, tipo, descrente e isso acabou por me empurrar depois para outras coisas como o Ethereum, o Monero, pá, e todo aquele ecossistema que se estava a começar também a desenvolver nessa altura, né? Ahm, Isto mais por 2014, Sim. 15, por aí. Ahm, Pronto, e foi assim que eu também depois fui parar ao Monero. Pá, na altura também começaram a entrar os ASICs, não é? Tipo, em força no Bitcoin e as farms, e de certa forma, de repente, tipo, eu comecei a perceber que rapidamente era um jogo que eu não ia conseguir jogar, não é? Tipo, eu não conseguia minar suficiente para comprar máquinas suficientes para continuar a, tipo, É, a para manter fazer a o loop, não operação é? dado o custo da eletricidade em Portugal, não é? Tipo, porque na Europa, tipo,
simplesmente não vais competir com gajos que pagam 4 ou 5 cêntimos Claro, por kilowatt, quando tu claro. pagas tipo 18 ou 20 ou seja o que for em Portugal, não é? Ahm, Pronto, e isso levou-me, até porque depois os ASICs são máquinas que já não gastam tipo 200, 300 Pois. watts, que 400 já gastam tipo 1000, 1200, 3000, né, por aí. Ah, e já custam também à volta daí 2, 3 mil, 4 mil euros, né? E pronto, e é outro jogo. O Mas diz-me uma barulho, coisa, o que o te que é isso? levou, o que te leva para a Monero é, primeiro, essa parte em que consegues perceber que a otimização da mineração ia deixar de funcionar, ou também a questão do ethos que vem por trás da moeda? Não, foi o ethos, tipo, lá está, mais uma vez, tipo, eu acima de tudo queria e acreditava e continuo a acreditar, tipo, mais ou menos no meme de que dinheiro digital faz sentido, tipo, na era digital nós precisamos de uma alternativa e se ele for descentralizado melhor, então isso levou-me para o Bitcoin. Não, é? E não me levou para os PayPals desta vida. E depois é que, tipo, o Bitcoin tem falhas, não é? E criou-se, tipo, um dogma à volta do código do Satoshi, até do white paper. Um, e até, tipo, o meme depois mudou, não é? Porque de repente deixou de ser moeda de troca, passou a ser store of value. Startup Value? Todas essas coisas levaram a, tipo, pá, tem que haver uma alternativa, já que não conseguimos mudar o Bitcoin, porque, tipo, nem o bloco consegues aumentar. Né? Tipo, quanto mais tipo, meter privacidade na base layer e fazer outras coisas, né? Sim. Isso levou-me para Monero. Mas, mais uma vez, fui para Monero e fui como miner. Eu, ok, vou começar a vender as máquinas que tenho e os GPUs que ainda tenho, comecei a minar Monero. Ah, pronto, e foi assim que entrei. Tipo, pá, fui parar ao IRC, porque eu sou um desses gajos que não Uhum. usa o IRC, De sempre andar vamos usei no e IRC. vou continuar a usar provavelmente. E fui aos canais de Monero porque tinha uma dúvida qualquer na mineração e ainda lá estou. Diz-me Basicamente é já, isso. já agora, vamos já entrar por aí. Qual é que é? Existe muita diferença entre aquilo que era a comunidade nessa altura e aquilo que é a comunidade hoje? De Monero? Sim. Ou seja, em termos Ah, daquilo que tu continuas a perceber do caminho que se quer fazer para a moeda, não necessariamente as pessoas obviamente vão mudando, sim, mas se o caminho, aquilo que as pessoas procuram continua a ser o mesmo, sim, ou sim, tal sim. como, Sim, não não, quero, não, não quero tipo, ser aqui muito polémico, mas tal como não, não, na sim, Bitcoin sim, isso sim. foi mudando, não é? Sim, sim, sim. Não, não, se eu ainda lá estou é porque isso se mantém, não é? Tipo, se há alguma coisa, tipo, eu não sou um maximalista de Monero, nem nada que se pareça. Tipo, simplesmente neste momento, com as alternativas que temos, Monero é aquela que para mim se apresenta como a melhor. E depois é isso, tem uma comunidade e um ethos por trás que tipo, acho que são mesmo a raiz do seu sucesso, estás a ver? Porque tipo, nós não fazemos tudo bem, mas como temos esse princípio base de que tipo, pá, o que estamos a fazer mal, vamos arranjar. E se for preciso fazer um hard fork, fazemos, porque tipo, pá, é para o bem de todos, é para o Se bem é da para melhorar, comunidade, que venha, não é? claro. Claro, Claro. e no sentido sempre de que, obviamente, a comunidade tem que estar de acordo. Vamos fazer um consenso por nodes e por pools de mineração e papapá. E a malta, se estiver de acordo, muda. Se não tiver, isso é como no Bitcoin, né? Agora, nós não temos medo, é tipo, se é preciso fazer um hard fork para resolver este problema, que é tipo fundamental, pá, então que assim seja, né? Não dê já o salto para a necessidade ou não de mudar a rede, ou de mudar alguma coisa na rede. Antes disso tens que me explicar Sim, sim. como é que de repente te tornas, né? Portanto, passaste por todo esse caminho e como é que de repente passas a educar pessoas, que eu vou passar aqui a mostrar para quem não conhece, porque eu acho que muita Sim. gente já passou por aí, mas para Saltei quem não essa conhece parte. aqui o Kiko era um dos 4, ou é um dos 4, uma das 4 pessoas que provavelmente ensinou muitas das pessoas, e eu sou um deles, já disse isto na introdução, mas eu sou um deles que fazia parte aqui do Crypto Café. Como é que isso de repente, isto surge como uma necessidade de explicar às pessoas, ou surge apenas e só numa conversa de 4 amigos, penso que já eram amigos antes disto, pelo que eu percebi ao longo do podcast, uma conversa de 4 amigos sobre uma tecnologia que os 4, embora com ideias bastante diferentes, e para quem vos acompanhou sabe bem que isso é verdade,
Quatro amigos que têm uma visão em relação à mesma tecnologia, diferente, mas que no foco e naquilo que é realmente importante se acaba por assemelhar. Isto vem de uma necessidade vossa ou de uma necessidade que vocês entenderam que poderia haver em pessoas a querer entender um bocadinho mais? Porque na altura também havia pouco conteúdo em português. Sim, pois pá, eu saltei o Cripto Café. Não, faz Ainda não mal. tinha chegado Eu a essa parte. puxo-te. Não, mas pronto, mas lá está como é engraçado que é isso. Tu estavas a dizer, essas quatro pessoas, basicamente eu, o Riklas e o Malman conhecemos-nos por causa de Monero. Ok. E foi nesses tais canais de IRC que a gente se conheceu. Já isto ainda muito antes do podcast. E depois, na altura do Covid, ali em 2009, 19, né? Estávamos todos muito aborrecidos, sem nada para fazer. A determinada altura, não é? Depois de meses de confinamento e essas coisas, ahm, decidimos, pá, lá está, na altura surgiu de uma conversa minha e do Malman a ideia de, pá, era fixe criar um podcast sobre cripto e ser em português, porque tipo, na altura não havia nada e o mercado estava quente, não é? Tipo, isto era ainda no pleno, antes do bull market, não é? De 2020, 21, mas já havia ali, tipo, não é? Já Já havia estavam cheirinho, já ligadas havia um as cheirinho. impressoras, já tinham ligado as impressoras, né, na altura, e bem, já começava a cheirar a isso. E pronto, e surgiu assim essa ideia, e depois, pronto, decidimos convidar o Riklas, porque ele. Lá está, tipo, tem uma perspectiva muito própria. E ele na altura, ainda antes da Luso Digital, que é agora Uhum. a empresa dele, ele já era tipo um dos maiores, se não o maior, acho que era na Europa, era o maior vendedor no local BTC, quando o Uhum. local BTC ainda era uma das maiores formas de Sim. comprar De comprar P2P no mundo, não P2P, é? sim, sim. Antes de fechar, entretanto já fechou. Um, e pronto, e nós achámos fazer sentido tê-lo lá, porque né, a perspectiva dele era pelo menos no mínimo diferente da minha, não é? E do Malman, que são menos institucionais, porque ele já era alguém que procurava Estava fazer as ligado, coisas sim. tipo legalmente, tudo Sim, bem, uma das coisas que ele foi introduzindo no vosso impostos. podcast foi muita parte por exemplo, lembro-me que houve alguma altura em que ele estava ali com a questão da regulação do Banco de Portugal e tentou também Exato, levar um exato, bocadinho mais da malta, licença, não é? exatamente, da Porque licença. nisto apareceu o Mica e aquelas coisas até Exatamente, pré-Mica, e mesmo ele tinha N problemas já, principalmente com os bancos. exatamente. Pá, eu não sei se devia estar a dizer estas coisas aqui, mas eu acho que sim, Não é é público. problema, sim. Eu acho que ele falou disso Sim, ele falou várias lá no vezes sobre podcast. isso, sim. Não, ele tinha N problemas de fechar em contas, essas cenas, então ele era dos que defendia a regulação. Pronto, e nesse sentido, para nós fazia sentido ter alguém também no podcast, pá, com esse tipo de visão mais institucional, mais regulatória, mais que acabou por ser, ele tinha toda a razão, foi o sentido em que isto foi. Ele é um maximalista, Bitcoin. confesso, Sim, sim. e assumido. Uh, um, Embora seja fofinho, ele aceita outras moedas, mas só defende Bitcoin. O resto é para ganhar dinheiro. Uh, e pronto, e depois na altura também, opá, de outros canais, pá, de um grupo do WhatsApp, eu conheci o Fubrocas, ele na altura também escrevia bastante, tipo, artigos para a imprensa, tipo, relacionada com cripto, Com mais em cripto, sim. inglês. E depois também tinha a startup, não é? Na altura estava a trabalhar na Real Fiber com o Sim. Fred, papapá, e pronto, e eu sugeria à malta que ele entrasse e fazia sentido porque ele estava mais no, pá, no Ethereum Sim, e na na parte EVM, Web3 smart e contracts, EVM, etc. smart contracts, pá, pá, pá. Sim. Então para mim achei que fazia sentido ter alguém também que fosse muito forte nessa parte porque nós éramos menos, né? E pronto, e é assim a história do Crypto Café. E começamos e tivemos nisso 3 anos e meio, 4. Foi engraçado porque acabámos por lançar o podcast, tipo o
o outro, o pessoal do Hard Fork Café, que ainda continua. Começou pá, não sei, no sábado à noite ou no domingo à noite. E calhou, mas eles fizeram em direto, porque eles fazem sempre em direto, não é? No Uhum. YouTube. E nós calhou que estávamos à mesma hora a gravar. Nós não fazemos em direto, não é? Sim, Começamos a sim. fazer gravado. Gravado, sim. eh, e, e, e calhou que gravámos exatamente no mesmo dia deles e depois lançámos uns dias depois e pronto, basicamente começámos na mesma altura, mas eles ainda seguem. Pá, nós entretanto é isso, a vida, não é? Menos disponibilidade pessoal de cada um. Alguns foram pai e tiveram filhos e essas coisas pá, e depois digamos que pá, para mim mais pessoalmente o mercado também foi numa direção que não é propriamente Já lá aquela vamos. que Não te antecipes, Hugo. Vou-te perguntar daqui a bocadinho sim, em relação a isso, ao mercado e em relação àquilo que ontem não, quando falámos em fazer esta conversa, não lhe vou chamar uma entrevista, esta conversa, uma das coisas que tu me dizias eu achei bastante interessante era que a certa altura parece que parou a evolução e vou-te pedir para comentares isso, mas vou-te puxar aqui primeiro para a tua comunidade e aqui para a Monero. Queria só que, para quem não conhece, ok, embora à partida no nosso auditório, chamemos assim, já toda a gente ouviu falar porque eu falo várias vezes da Monero, mais até dentro da academia do que propriamente no YouTube, por razões que eu acho que toda a gente entende. Mas explica-nos um bocadinho como é que funciona a Monero, Proof of Work, a parte sim, de ser uma privacy coin. Um, Tenta dar já aqui um toquezinho naquilo que a gente vai falar a seguir em termos daquilo que é a ok. mineração, só para a gente ter aqui um lamirezinho primeiro. Sim, para quem não conhecer, não Exato. é? Basicamente, Monero, eu costumo dizer assim, para explicar de forma mesmo muito simples, isto sem querer chatear os maximalistas, mas para mim, tipo, Monero é aquilo que Bitcoin queria ser, mas acabou por não ser, pá, por questões que até já falámos aqui, da decisão que houve na comunidade, uma certa, tipo, ideia de que o código era sagrado e que não podia evoluir. Ou até as próprias ideias dentro do white paper. Um, então, para mim é isso. Monero é uma moeda que é como o Bitcoin, tipo, só faz basicamente aquilo que o Bitcoin faz, que é um meio de pagamento. Podes enviar moedas de um lado para o outro e tem um sistema também de Proof of Work, numa era em que quase tudo foi para Proof of Stake, né? Uh, e é uma moeda por favor que agora tem essa particularidade que é, e para mim é fundamental, né, que é da privacidade. Pá, privacidade porque eu há um bocado dizia que não era maximalista de Monero, mas se calhar se sou maximalista de alguma coisa é da privacidade. Um, Porquê? Porque pá, eu acho que é fundamental, lá está, ela está na direita, na Carta dos Direitos Humanos, não é? Fundamentais, Fundamentais, sim. e acho que não está lá por acaso. E, pá, e depois eu acho que na era em que vivemos, principalmente, tipo, de até algum surveillance state, não é? E dos telemóveis e de todo o tracking que existe na web e nas aplicações e em tudo que fazemos o dia todo, a toda a hora. Agora então com os smart homes e devices e papapá, enfim, quem pensar nisso se calhar depois não dorme bem à noite. Mas pronto, neste cenário em que vivemos e parece ser tipo um caminho em que o mundo vai continuar a ir, acho que é fundamental, tipo, é impossível ter liberdade sem ter liberdade financeira. E para mim, para ter liberdade financeira, só é possível tê-la com privacidade. Porque, pá, sejamos honestos, tipo, no mundo eu acredito muito na transparência, mas eu acho que a transparência é para os governos e para as instituições e até para as empresas. Pá, mas eu acho que não deve ser para os indivíduos, porque pá, nesta sociedade cada vez mais tecnocrática em que vivemos, acho que também é uma forma de protegermos os indivíduos de alguma forma, pá, de- até de um caminho que as coisas estão a tomar, de que tipo, está tudo a tornar-se gigantes. As empresas, algumas já têm PIBs maiores que os Países. governos, então é difícil, não é?
cada vez mais proteger as pessoas. Então, nesse sentido tipo, nesse futuro, eu acho que tipo, a privacidade financeira é fundamental. Pá, e nós para já temos o dinheiro, não é? E Monero faz isso. Eu acho que tipo, ainda falta e a gente já trabalhar nisso, depois podemos falar nisso se calhar no outro dia, porque também é outra conversa, mas trabalhar também em smart contracts privados, em redes que permitam fazer mais do que, pronto, porque o Monero tem limitações nesse sentido, não permite uma Não permite. EVM, não Uhum. permite, embora continue a permitir locks e scripting relativamente simples. Por isso, para tudo que é tipo comércio digital, é Sim, possível fazer é em possível Monero fazer. sem problema nenhum. Um, Então, vamos entrar até um bocadinho por yeah. aí. Em relação à questão da privacidade, é uma coisa que se calhar te ia trazer mais no fim, mas acho que faz sentido avançar agora. E como eu te disse, isto não tem script, a gente vai falando e já agora vamos puxar por aí. Eu acho que uma das coisas que a gente tem trazido bastante para as pessoas nos últimos tempos tem a ver precisamente com a regulamentação que está a ser criada, seja ela para cripto, ou seja ela fora de cripto, uns chamar-lhe um euro digital, outros CBDC, o que quer que seja, a ideia não é entrar muito por aí, até para ter algum cuidado, mas aqui a questão tem a ver com o seguinte: nós acabamos por começar, e como tu disseste muito bem, com a questão do ethos, depois da crise de, ok, nós não vamos poder novamente depender de bancos para, se precisar de alguma coisa, fazer um pagamento. E a verdade é que neste momento temos, eu diria que 99% da comunidade a festejar a regulamentação. E atenção, porque eu não sou contra a questão da regulamentação, até porque se ela for em defesa do indivíduo, duvido que algumas delas, como temos conhecido, assim sejam. Mas a verdade é que o caminho que estamos a levar, seja os Genius Act, os Clarity Acts, etc, etc, aqui na Europa, com uma série de listing de moedas de privacy coins, uma delas, a Monero, já falámos sobre o quão bullish isso normalmente costuma ser. A questão é, aquilo que eu acho que as pessoas têm neste momento um bocado mais a ideia é, no dia em que a Monero vence, ou seja, no dia em que as pessoas começam a olhar realmente para a Monero, estamos quase num estado caótico, porque é a altura em que vamos mesmo necessitar, não é? Um, e a minha pergunta para ti é, tu achas que é isso que tem que acontecer, ou achas que vai ser um bocadinho antes de um cataclismo, entre aspas, que venha a acontecer? Porque a ideia que eu tenho neste momento é as pessoas, ok, eu sei, a privacidade é porreira, etc. Mas, na verdade, se amanhã no telejornal abrirem um noticiário a dizer que toda a gente vai receber um euro digital na carteira de 100 ou 200 paus, acho que toda a gente vai utilizar. Eu não quero saber se o Estado tem ou não essa informação. Sim. A minha pergunta é, vês o futuro da Monero terá que passar, não vou falar da Monero em especial, mas das privacy coins, vês esse futuro a acontecer em mais mainstream se entrarmos num cataclismo, por exemplo, como aquele que aconteceu na Grécia, em que as pessoas foram de repente ao multibanco e não havia lá nada? Achas que Pois, tem que ir por pronto, aí ou é há assim, outros? eu, eu gostava que não fosse assim, não é? E que as pessoas lentamente acordassem e fossem a tempo ainda de tipo, pá, poderem experimentar, fazer, até cometer erros e sacar as aplicações, instalar no telemóvel e instalar uma wallet e transferir fundos e até comprar Monero ainda numa exchange centralizada, que ainda dá, mas cada vez está mais difícil. Eu preferia que fosse assim. Infelizmente, não é? Tipo, infelizmente acho que não vamos nesse caminho, não é? Tipo, porque era isso que tu estás a dizer, mais rápido as pessoas ficam contentes porque recebem um airdrop do governo, pá, de uma CBDC ou assim, no telemóvel, numa app qualquer, um MBWay da vida, não é? Ahm, ah, mas é isso, eu acho que tipo, se não for um cataclismo geral, há de ser um cataclismo pessoal em que um dia, tipo, as pessoas vão querer, pá, comprar cerveja e a app vai recusar porque, tipo, os teus resultados médicos do mês passado, tipo, diziam que tu tinhas, pá, não sei, colesterol alto e que então não devias beber mais e o governo decidiu que não podes comprar mais uma cerveja ou, pá, não sei, É tabaco engraçado estás a falar ou disso, outra cena qualquer. porque eu
eu vivi alguns anos em Moçambique, que tem uma ligação grande à África do Sul, e uma das coisas que não se pode fazer ao domingo na África do Sul é comprar álcool, devido a vários problemas, acho que toda a gente os entende. E uma das maneiras de resolver isso é fechar por completo as lojas. A partir do momento em que tu tiveres uma CBDC, tu não precisas de as fechar, tu por isso simplesmente não permites que as lojas que vendam álcool possam Não, receber, e portanto tens acabas esta por não granularidade, conseguir comprar. tipo, podes decidir quem Quem? compra e quem Exatamente. não compra. Tal e qual. Tal e Tipo, qual. na hora, no segundo, percebes? Vais Tipo, acabar por poder e- segregar ainda mais uma sociedade que já de si yeah, acaba yeah. por ter cada vez mais. Porque o pessoal lá e tal, tipo, eles não vão fazer um crédito social, opá, ok, mas se eles fizerem um financeiro, Claro. na sociedade em que vivemos, basicamente é a mesma coisa. Portanto, resumindo e baralhando, não queremos, mas à partida terá que haver qualquer coisa. Vamos Sim, acreditar que tem que ser pessoal e que isso depois vai ser acabar por ser um um passa-palavra. trigger. Exatamente. Vamos aqui então, agora diretos para a batata quente. E aquilo que me levou também aqui a chamar-te, embora dentro da comunidade já várias vezes eu tinha, entre aspas, prometido que ia tentar falar contigo em relação até mais à questão da mineração, mas Uhum. pá, de repente foi a tempestade perfeita, apareceu aí a O Kebik, ataque. o ataque 51, e a pergunta, eu acho que só há uma pergunta a fazer-te, Kiko, que é, já houve ataque, já estamos em ataque, já acabou a Monero, a Kibik realmente acabou já com a Chain e com todas as Proof of Works, ou isto não é bem assim? Pois é isso. Isto não é bem assim. É a resposta assim resumida, mas partindo e fazendo um breakdown. E sim, existe um ataque. Não, eles ainda não conseguiram 51%. Sim, eles já conseguiram fazer uns reorgs. E isso depois leva depois a lá aquelas questões do selfish mining e não sei o que mais. Então, Uh, vamos fazer uma coisa, vou mostrar até aqui ver, até a ver Mining não há Stats. consequências assim graves Deixa-me para pôr o aqui só o projeto. Mining Pronto, Stats, que é para a malta ou para a ver moeda. neste momento. Neste momento, isso também é uma coisa que eu quero que tu depois Sim. expliques, esta situação deste gráfico, porque para quem for ver durante o dia, se tiver esse interesse, vai ver que muitas vezes a Cubic vai estar em primeiro lugar, mas muitas vezes a Cubic vai estar bastante cá para baixo e até desligado. Sim, E tu vês ali o gráfico, olha os exatamente, picos, o estes gráfico picos, deles, né? em que eu peço-te para explicar não só o que é que são estes picos, como depois para explicares o que é na realidade, ou se de maneira fácil o que é isso do selfish mining, que neste momento parece um jargão, toda a gente diz isso no CT, mas acho que metade das pessoas não percebem bem o que é isso do selfish mining. Pronto, isso selfish mining basicamente tem a ver com esses picos. Eu ia fazer aqui, pronto, já que estás aí, e porque isso depois vai nos levar a outras questões, que é a questão do ataque menos técnico e do ataque mais, digamos, de marketing ou de Uhum. FUD que eles estão a fazer, e assim está a ser muito mais bem sucedido que o ataque técnico, pronto, mas depois a gente pode falar isso mais Queres falar primeiro desse? Podemos falar primeiro desse. Eu salto a aba e falamos primeiro desse. Tu é que sabes, tu é que mandas. não, podemos falar deste. Pronto. Basicamente é isso. Tipo, neste momento eles têm, segundo aí o site, 1.96 gigahash. A rede tem 5.65. Nós aqui, tipo, pá, lá está, no IRC nós temos um bot. Uhum. E esse bot tem um comando que faz, que nos diz as pools, basicamente vê tipo o top 15, 16 das pools, que no fundo é onde está o grosso da hash rate. Exatamente. Depois daí para baixo era como adicionar mais uma pool das pequenas, né? Sim. E esse bot basicamente faz a conta e depois adiciona o que a Cubic está a fazer de report em cima e depois compara aquilo que é o reportado, não é? Porque tu aí no site também tens aí network cache rate, não é? O total Sim. 5.37 Sim. e a Cubic está a reportar, porque isto não é este valor que aparece ali das pools, é aquilo que elas reportam, ok? Ok. Não é tipo, as pools têm uma API e este site vai a essa API E e tira a pega no informação. valor que lá está, seja ela correta ou não. Não faz referências nem está a inferir nada. Pronto, mas então basicamente o que nós fizemos foi isso. Tipo, lá na malta do IRC, a gente juntou as pools conhecidas todas, as maiores, e somamos essas todas. E depois vamos ao Node e vemos
a hash rate total, que no fundo é esse valor que também está a aparecer aí. Pronto, e daí a gente consegue perceber, por exemplo, neste momento, somando a hash rate da Cubic, há 300 megahash Uhum. que estão a mais a ser reportados pela Cubic. Ok. Ou seja, a hash rate deles neste momento reportada é 1.96, na realidade devia ser tipo à volta de 1.6. 1.6. 1.6, pronto, que neste momento até não é uma diferença muito grande, mas há momentos em que esta diferença é gigante. Pronto, e isso ainda assim, neste momento aí pelo site, eles teriam 34.7%, mas se tirares os tais 600, já devia ser mais à volta de Sim, 30%. 30. Sim. Pronto, pronto. E andamos neste, pá, porque depois os valores também não são Não são ao exatos, né? Isso acaba segundo por ser uma e API não que são está a ao puxar, segundo. claro. Sim, e não são ao segundo porque são médias. Exatamente. O Node vê a hash rate, não é tipo ao segundo, vê uma hash rate tipo aferida, consoante a média de blocos que é minada. Pá, isto depois entra em uma cena bastante técnica, né? Claro. Tipo, de como o protocolo funciona e de como é que o target da dificuldade é, como é que a dificuldade é ajustada e coisas assim. Portanto, isso voltamos aqui ao selfish mining, que era aquilo que estavas a falar, Uhum. e que tem a ver com esse padrão que se vê ali no Quem gráfico. não vê, é O que é isto que que eles aí está. fazem e que também tem a ver com a dificuldade. Pronto, toda a gente que conhece mais ou menos isto das criptomoedas É e da este, o que é que está mineração, a falar deste gráfico, pessoal? É. yeah, aí da história Este, dos 7 dias da hash rate. exatamente. Pronto, e depois também há a dificuldade da rede, não é? Uhum. A dificuldade da mineração da rede, o que é explicado assim em termos muito simples. Basicamente, tipo, dependendo da hash rate que está na rede e do tempo que tu queres que saiam os blocos, entre blocos, não é? Que para Monero são 2 minutos, em Bitcoin são 10. ahm, tu, os nodes fazem, chegam a um consenso de uma dificuldade, que é a dificuldade da rede, ou seja, o bloco que tem que sair a seguir tem que ir de acordo com aquela dificuldade. O que é que a Cubic decidiu fazer? Isto não é nada de recente. Diz-me só uma coisa, Isto, Kiko. Qual é que é a alteração dessa dificuldade em Monero? É muito maior do que na Bitcoin. Só para a malta ter sim, mais ou menos uma ideia. sim, sim. Em Bitcoin são tipo 2 semanas. Exatamente. Mas isto também porque lá está em Bitcoin a hash rate já é tão Já é grande muito grande. Claro. que este tipo de ataque é muito mais difícil de fazer. É possível, mas era preciso, lá está, 20, 30% da hash rate. Uhum. Mas lá está, este tipo de ataque do selfish mining é uma coisa muito antiga em Proof of Work, já foi feita em muitas moedas, principalmente naquelas que têm hash rate menor. O que é? Em que é que consiste? Basicamente, tu se tiveres, lá está, 30, 20, 30% da hash rate, ou conseguires meter, não é, na rede mais 20% da rede, da hash rate que já lá está, assim de um momento para o outro, não é? Uhum. Com uma farm de mineração ou assim, não é? Há gente a fazer isto em Bitcoin, não é? Mas são farms muito Muito grandes. grandes. Mas basicamente o que é que consiste? Tu ligas a farm, imagina, vamos simplificar, a rede está a 1 petahash ou whatever, Uhum. 1 gigahash para ser mais fácil, pronto. Tu ligas as máquinas todas de uma vez e a dificuldade está a X, não é? Tu ligas as máquinas todas e basicamente começas a minar com aquela dificuldade de X. A rede tem esse retarget da dificuldade para manter os blocos nos tais 2 minutos, não é? A Uhum. dificuldade para aquele hash rate tem que ser de X e vai fazer esse ajuste. Mas enquanto não faz esse ajuste, e dado que tu tens uma hash rate muito grande, vais começar até a encontrar blocos em menos tempo do que era Do que era suposto, não suposto. é? E isso o que é que faz? Faz com que a rede então tenha que fazer um retarget ainda maior que é para ajustar, ou seja, vai Dificuldade. aumentar a dificuldade num valor de X mais Y, não é? Uhum. Pronto, e depois o que é que a Cubic faz? Mal isso acontece, eles deixam de minerar, Desligam. Que é estes. desligam. Que então E estas depois baixas que aqui temos. essas baixas aí grandes que se vê no gráfico. E o que é que isso faz? Faz com que o resto do pessoal que está na rede e que continua a minar Monero tenha que minar a dificuldade alta que eles Exatamente. criaram. Pronto, e depois, obviamente, hash rate baixa e a rede vai, ok, tenho que fazer retarget outra vez de X mais Y para X. Baixa, Quando chega ao eles ligam. X, eles voltam a ligar. Ou Ok. seja, e é selfish porque é mesmo uma mineração bué de selfish em Selfie, sim. português, é Egoísta. egoísta.
Porque é isso, tu basicamente estás a minerar os blocos fáceis, a Quando deixar é os fácil. difíceis para o resto do pessoal. E é que depois, o que é que o pessoal ainda faz em cima? No tempo em que não estás a minar Monero, eles vão minar outra CPU Outra coin coisa. qualquer, tipo Tari ou Uhum. uma dessas que agora anda aí. Um, e fazem o mesmo à outra rede, não é? Tipo, ao mesmo tempo ao contrário, Exatamente. porque também aumentam lá a dificuldade e depois saem, pronto. E pronto, e depois isto, o que é que o Bic estava a fazer com isto? Ao fazer isto, eles mineram Monero, e para quem ainda não sabe em que é que consiste o ataque, basicamente é isto. Eles mineram Monero assim desta forma, ou seja, estão a atacar a rede supostamente porque eles queriam ter 51%, né? Mas não chegaram lá, mas ainda assim, não chegando lá, eles mineram Monero, né? Claro. Pegam nesse Monero minerado, a Cubic, não é os miners, a Cubic pega nesse Monero, pelo que eu percebi, vende metade, ou seja, vende metade, não Portanto, faz ela swap de. compra os miners, a Não, não, Monero não, não. consegue, não? Não é isso, tipo, os miners que estão a minar Cubic têm Ok. rigs, né? E as Ah, rigs ok. estão a usar os GPUs. GPU. Os CPUs são Pronto. E direcionados depois para a Monero. eles pegam no CPU e já agora vamos minar Monero. Ok. Esse extra que vem de Monero, o que é que eles Uhum. fazem? Essa fonte de rendimento que não existia, não é? Que não é da mineração direta de Cubic, é da Uhum. mineração indireta de Monero. Eles pegam nesse Monero e metade vendem, ou vendem não, fazem swap direto, entre aspas, de Monero para o token deles, que é o Um Cubic, Cubic, sim. e a outra metade, aliás, fazem swap 100% dos tokens de Uhum. Monero para Cubic, e depois pegam em 50% desse Cubic, queimam, e os outros 50% vão distribuir por os miners que, no fundo, estão a minar o Monero. Ok. Pronto. A ideia deles era que, sendo assim, A moeda eh, disparar sem preço, não é? estão a fazer subir o preço de Cubic porque estão a fazer swap direto, não é, de uma moeda para outra. E estão a queimar. Ao queimar os tokens ainda sobe mais. Uhum. Ao distribuir pelos miners, o que depois acontece é isso. A ideia deles era que o preço vai subir, não é? O preço vai Portanto, subir, a esqueceram-se malta do que é que os miners esquece, fazem para fazem, pagar não é? Porque contas. para pagar contas, que é isso. Tipo, mas é isso. O que eles esqueceram é que se o preço subisse, os miners ainda podiam ter um incentivo para fazer hodl. Uhum. Não é? Mas a maioria, a ver o preço a descer, vai vender. E é isso, que foi isso que eles esqueceram, não é? Tipo, é que basicamente eles só introduziram uma sell pressure na moeda que não existia antes, ou que se existia, que era dos mineradores que mineravam apenas Cubic, agora também existe, porque há malta que percebeu que, ok, minar Cubic na realidade paga mais do que minar Monero. Eu vou Agora, direcionar o meu por hash falar rate em para Cubic. minerar Cubic, deixa-me lá mostrar aqui um gráfico que tu é que me chamaste a atenção. Não sei se queres comentar isto ou não. Explica-me o que é que está aqui a acontecer, entretanto. Pois é isso, entretanto, a Cubic está a receber um ataque de 98, 91,5% neste momento. 91. Já desceu um bocadinho. Portanto, neste momento a própria Cubic tem um ataque. Tem um ataque. Tipo, ou Ok. poderia ter se essa Se pool, essa pool não sei qual quisesse, é, claro. se essa pool quisesse, não é? Tipo, seja ele quem for. Possivelmente pode ser a própria Cubic, mas isso, tipo, põe questões de descentralização, no mínimo, Claro, não é? sem Em dúvida. causa, não é? E pronto, e a gente dizia na brincadeira na Na comunidade que comunidade. eles só estavam a fazer um ataque porque eles próprios estavam sob ataque e era para Exato. tentar tipo desviar as Que o preço atenções. da Cubic está engraçado. Eu por acaso não tinha visto o gráfico, mas por acaso está aqui uma coisa engraçada. Mas voltando então aqui Se- outra vez à Monero, e só yeah, para fazermos mais ou menos umas contas, vá. Neste momento até está com uma hash rate, ou pelo menos como tu dizes, a demonstrar uma hash rate à volta dos 2 GHz. Para chegarmos a um ataque 51, esta hash rate tinha que subir quase 30%. Isso é uma coisa que eu acho que as pessoas também têm que entender, porque a malta acaba por olhar para ali e vê, pá, 36% começa a ser muito, mas é preciso que esta hash rate toda, não é? Toda, e que permite a sim, Cubic estar neste momento assim, tinha que subir 30% a este valor que nós estamos a ver agora, pois, para eventualmente ser porque um isto ataque 51, não é? o E pessoal depois partindo do esquece que quando princípio... sobe a Cubic não deixem os outros, não é? Exatamente, Tipo, exatamente, é é isso que o isso pessoal tem mesmo, que perceber. Tipo, o bolo cresce no geral e eles continuam a ter aquela percentagem, claro. não é? Em função do total.
E isto nem está a mostrar, um bocado que é unknown, não é? Tipo, Uhum. há malta que mina a solo, há Claro. pessoal, há Solo farms miners, sim, que sim. não estão aqui listada, miners em casa, pronto, whatever. Um, ainda é essa parte da rede, não é? Dá essa parte que toda junta ainda faz alguma coisa. Eu acho que já lá vamos porque é que isso também pode ajudar a resolver isto. Vou aqui passar então, essa foi a parte técnica do ataque e gostava que comentasses aquilo que tu chamas a parte de marketing. Eu achei super engraçado que dissesses isso assim, mas vamos ver aqui a parte de marketing que o Kiko está a dizer. Explica-nos o que é isto. Porque é que isto é o Pois, ataque do pá, marketing? é isso, é que o que é a Cubic afinal, não é? Tipo, e depois aqui também há um fork e podemos ir por dois caminhos, ou a Uhum, Cubic é um projeto legítimo supostamente da AI, ou exatamente. então Cubic é outra coisa e está a ser usado para atacar Monero, pá, por razões que a gente desconhece, mas pronto, isso depois era outra conversa, não é? De agências de três letras e coisas assim. Exato. A questão do marketing é essa. Se eles são uma empresa de cripto, mas acima de tudo acho que é um projeto que Da sobre inteligência aí, não é? artificial, exatamente. E tipo de DeepIn, não é? De criar Uhum. também tipo infraestrutura para Infraestrutura, sim. aí e para essas coisas que é, digamos, é mais um, não é? Tipo, há vários. Ahm, eles parece-me que tipo, porque tu, pá, não sei se tens aí, mas agora podias pôr aí o gráfico de Cubic, mas tipo total, estás a ver, do preço, pá, no Queres o. CoinGecko ou whatever, Sim, posso procurar. no Enquanto, CoinGecko da enquanto vida. mostro aqui este. Sim, Deixa-me ver pronto, se eu porque, consigo aqui só fazer uma coisa. Eu acho que a malta neste momento está a ver. Continua a ver o mesmo, só que eu acho que se mexer aqui. Não, vamos fazer o seguinte. Vai explicando aqui esta parte, mas eu vou sim, ter que mudar pronto, o. basicamente o Vou ter que mudar gráfico, o, se não o puseres aí fundo. também não tem mal. Não, mas eu É mostro, eu o mostro. gráfico, o pessoal, basta eu dizer isto, o pessoal já sabe como é o gráfico. Tipo, o gráfico é tipo qualquer outra shitcoin do espaço, de um projeto falhado que tipo apareceu, teve ali um pump, subiu bué e daí para a frente tem sido sempre a descer. Pronto, e tem que continuar a descer, não é? Tipo, e este ataque parece não ter resultado esse efeito. Mas isto para dizer o que é a parte do marketing, parece-me que num ato de desespero eles pá, meteram na cabeça que uma boa forma nós temos uma grande AI aqui por trás que tipo é tão potente e tão forte e tão cena que consegue atacar o proof of work de um projeto como o Monero. Obviamente eles não foram para Bitcoin porque isso era impossível, não foram para Ethereum porque é proof of stake. Foram ali se calhar ao top 5 ou ao top 10 das moedas de proof of work e Monero estava lá para em terceiro, né? Já aí tens o gráfico pedido. Pronto, lá está, é aquele gráfico que podia ser de 90% das moedas neste espaço, né? Pronto, e como tu vês, aqui, se desse para sobrepor o outro gráfico que estamos a ver do Google Sim, Trends, sim. né? Em cima deste, este pico aqui devia bater mais ou menos com Sim, aquele pico que vemos ok. ali, este último pico, né? Sim. Ah, não é porque isto, se é o all-time, deve ser tipo um ano ou mais. Não sei quanto tempo é que tem O este all-time projeto, high, dois, três, isto vem de se é março de 24. 2024. Março de Pronto, 24. ou seja, tem um ano Sim. basicamente este projeto, não é? Saiu, é aquela cena, saiu, e tal, um hype, aí a Nvidia subiu, aí Tudo esta subiu, loucura, esta tudo porcaria que subiu, pusesse um A e um aí I no, no subia. projeto Não, disparava. estamos no ponto que eu no outro dia vi umas películas para o telemóvel que eram AI ready, tipo uma película para o telemóvel. Alguém me explica, mas pronto, enfim. Estamos nesse ponto. É É, só por aí. tens aqui, olha, este último campozinho que aqui tens é aquele. Vai bater É aqui aquele, certinho, é ó. basicamente 10, 16. é, Vamos bater aqui exatamente, olha ali. 10, há de 14, ser. 15, é isso mesmo. Pronto. Ou Achas que foi seja, o canto do cisne? foi tipo eles, pá, perdido por 100, perdido por 1000, Vamos vamos embora. tentar, tipo, a nossa AI é alta cena, consegue destruir Monero e não sei o quê. E depois é isso como eles perceberam que tecnicamente era um bocado mais complicado do que aquilo que lhes parecia. E eles começaram, porque é isso, porque isto depois também tem um custo, não é? Tanto para o Claro. token como eles chegaram ao ponto de alugar às rate nos iNice da vida para apontar para lá e tal. Para tentar, pá, quando estavam relativamente perto,
inflar mais os números e Uhum. ainda tipo chegar lá, nem que fosse uma vitória no Moral. papel, Uma sim, vitória moral, moral, e não ok. fosse Nós dissemos que conseguíamos. conseguimos. Aliás, porque agora está-me a faltar o nome do rapaz que costuma estar no X a falar sobre esta questão da Cubic e a mandar as postas. Uma das coisas que ele dizia é que isto acabava por ser apenas e só um proof of a point, não ia haver nenhum ataque, ou seja, não ia haver nenhuma reorganização, nem nenhum Yeah. ataque à rede que de alguma maneira acabasse com aquilo que a rede tem. Aquilo que ele dizia é que provou, ou ele queria demonstrar que com o incentivo certo era possível atacar uma rede de proof of work, e até Sim. se começou a dizer que eventualmente até podia começar a direcionar para dodges. Não sei se viste esse Isto era já o último, exatamente. as últimas. Eu acho que já era também marketing aí, pronto, ok, já tentámos Lá Monero, está. agora vamos tentar a moeda do cão. Se calhar daqui a bocado dizemos que também atacamos Bitcoin se for necessário e acabava por escalar. E eu acho que a ideia dele também era essa. A certa altura era um proof of a point. Eu acho que ele tinha que provar, e ele tem algumas imagens no X dele onde mostra os 51%, que nós já sabemos que são completamente inflados, porque nunca acabou por nunca conseguir. Mas a verdade é que foi só isto, mas isto acaba por, de alguma maneira, e dentro da comunidade eu sei que isso começou a aparecer mais. Existe aqui uma situação que é a seguinte: ok, isto não é ainda um ataque, isto pode nem nunca vir a ser um ataque, mas temos que olhar para isto, e era aquilo um bocadinho daquilo que tu dizias no início e que vem bater agora aqui, que é a comunidade, ao contrário de outras comunidades, para não ser tão incisivo como tu foste, porque depois vou levar com os maxis, ok? Ao contrário de outras comunidades, aqui a ideia foi, ok, temos isto, ainda não temos a certeza se vamos ser, na verdade, atacados ou pela Cubic ou por outra que possa tentar fazer exatamente o mesmo, mas que tenha mais capacidade. E, portanto, vamos tentar aqui arranjar uma solução. Existem 2 ou 3 soluções mais faladas, existem N propostas, mas acho que há aqui 2 ou 3 que são assim maiores. Eu vou só fazer o maior enfoque para uma e que tem a ver, e esta porquê? Não que as outras sejam boas ou más, nós falámos os dois sobre isso. Há algumas que do ponto de vista teórico parecem muito boas, mas depois do ponto de vista técnico não parece que tenham essa capacidade. Mas eu vou falar desta porque me parece, primeiro, que é mais fácil das pessoas entenderem, ok? Por outro lado, é algo que as pessoas ouvem muitas vezes, que é um segundo consenso, ok? E depois é algo que a própria comunidade, já aqui há algum tempo, tinha posto em cima da mesa, não se calhar desta maneira, não com outra chain, mas que já tinha posto em cima da mesa, que é a criação de uma finality layer. Queres explicar um bocadinho o que é isto e depois no fim lá te faço aquela pergunta que já sabes que eu disse logo que te ia fazer, que é se achas que vale a pena ou não mudar alguma coisa por causa disto e não por outras coisas que a chain tenha. Vou pôr Sim, só lá aqui está. o finality layer, a proposta Sim, aí do grande Luke, do Luke. Kayaba Kayaba Nerve. Nerve. Yeah. Tive o prazer de conhecer já Uma numa MoneroCon. MoneroCon já aqui há uns anos. Ele ainda não era a estrela que é, mas é um bom moço. Continuas aí com o Um, Malman de autocarro ou não? Esta aqui só para quem ouviu o podcast. Pá, este ano não fomos, este ano não deu. Ok. Ele também não conseguiu, eu não consegui, foi impossível, Então explica-nos lá infelizmente. aqui o que é que o Luke Sim, propôs. basicamente esta ideia é, lá está, tu falaste na questão dos reorgs. Pronto, basicamente é assim, quando se faz um ataque 51%, aquilo que o atacante pode fazer, e aí é que está a questão porque é que depois Cubic não tem interesse na realidade, e por isso é que lá também não me lembro do nome, WB, não sei o que é, Welcome, já não sei como é que ele se Enquanto tu chama. explicas, eu Anyway, vou aqui, porque eu tenho no X, sim, mas eu vou aqui no telemóvel, é mais fácil. Já sim. mostro, já mostro. Quando alguém faz um ataque 51%, aquilo que pode fazer, entre muitas coisas, uma delas é começar a tentar reescrever a chain, fazer double spends, alterar ou cancelar transações, ou seja, pá, é chato, não é? Tipo, Sim. e
o grande senão, e aqui é que entra, tipo, como tudo, não é? Tipo, neste universo há sempre o lado bom e o lado mau da coisa. O problema é que imagina, ok, mesmo, pá, podemos falar disto em relação ao Bitcoin. Imagina que alguém fazia em Bitcoin um ataque de 51% e reescrevia a chain e basicamente, tipo, pá, não sei, pegava no milhão de satoshis de bitcoins do Satoshi e passava para outra wallet que tinha aqui para depois poder gastar, não é? Mal Seria o isso caos. aqui é uma, pois era o caos, não é? Mas a vantagem disto ser em Bitcoin, e por isso é que eu estou a falar em Bitcoin, é que isto seria imediatamente visível, não é? Tipo, na chain, aqueles whale alerts, imagina, tipo, a irem malucos no Twitter todos. É o Satoshi não é uma wallet do tempo do Satoshi, é a wallet do Do Satoshi. Satoshi, claro. Movimenta os fundos. Pá, e como é óbvio, até o Sailor ia vender, não é? Tipo, isto. E aí que é que está tipo o lado negro de um ataque 51% é que o atacante reescreve a chain e tem que ir muito rápido vender os fundos ou trocá-los, Exatamente. porque se não o fizer eles vão perder valor muito Claro. rápido. Pá, e no fundo não tens grande incentivo, não é? Porque tipo o risco disto correr mal é grande, até para o atacante. Não é? Mesmo que o atacante não queira saber tipo, o que é que acontece à moeda no dia seguinte ou meia hora depois, não é? Porque ah, pronto, isto em Monero ainda seria mais difícil porque agora tens menos exchanges, não é? Há menos liquidez, então para dampar os fundos ainda teria de Hum, ser mais lentamente Claro. e então o preço ainda baixava mais e o ataque ainda é menos apetecível, Menos efetivo. Claro. efetivo. Yeah. Pronto, voltando aí à Finality Eu só Layer, tirei e eu já volto a pôr, é só porque sim, sim, na encontrei boa. aqui o senhor. Basicamente, sim, só para eu também a gente não se alongar aqui infinito a falar disto, porque isto a gente, nós depois podemos, há aqui tantas sidelines Sim, nesta sim, sim. conversa, eh, que dá para a gente se perder facilmente, mas tipo, a Finality Layer basicamente é para evitar estes reorgs, porque uma das coisas que tu também podes fazer com o 51 é, tu, a partir do momento em que tens 51, podes começar a minar uma chain ao lado, Exatamente. e minas tipo 200 blocos de uma vez e depois vais tentar introduzir esta chain na chain Na chain real. real. Ou então, e porquê? Porque tu a partir do momento em que tens 51% e por causa do consenso, não é, da rede, há uma Podes regra indicar no consenso. qual é que é a chain Tipo, verdadeira. há uma regra no consenso sempre que há um split, porque os splits também podem acontecer tipo, de Uhum. forma orgânica, não é? Normal, Tipo, às sim, vezes sim. há um reorg na rede de um bloco ou dois, porque pá, lá está, isto depois entra num campo bastante técnico, porque é que essas coisas acontecem, mas elas acontecem até em Bitcoin. Sim, sim, de vez em quando Um, na mempool e, não se consegue ver. e acontece, não é? E pronto, então tu podes fazer estes reorgs e introduzir esta chain pré-minada ao lado e fazer essas brincadeiras, né? E lá está, porque depois tu nessa chain pré-minada podes Faz tudo o que quiseres. fazer o que quiseres, né? E Claro. até enviar transações para as quais não tens as keys e coisas assim, mesmo muito mais. Então essa ideia do finality layer é que tu uh, tentas prevenir este tipo de ataque criando, tipo, tu tens a blockchain, não é? Tipo, tens a, Uhum. a blockchain que está escrita, mas vais usar, e nesse caso, por exemplo, Ethereum, noutra chain, não é? Que tem Uhum. um sistema proof of stake, por isso, tipo, é um sistema independente do ataque que está a ser feito na main chain, que seria proof of work. Ou seja, seria mais difícil de atacar ainda, não é? Porque já tinhas Uhum. que atacar duas redes e não era só uma. A ideia é que tu vais basicamente escrevendo, não é? Tipo, os blocos, a cadeia de blocos, a tal blockchain, não é? A cadeia de Uhum. blocos, tu vais fazendo a chamada tipo Merkle Tree, não é? Sim, exatamente. E tu consegues fazer tipo um hash dos blocos todos, não é? Tipo, e garantes assim que o próximo bloco está atado É o àquilo anterior. que é a Tem chain um para historial, trás. não é? Tem o Há um historial. historial, pronto. E isto é, no fundo, o que a blockchain faz por si. A ideia aqui é tu, ok, vou escrever esse estado, vou escrevendo esse estado de X em X tempo, sempre que sai um bloco Numa novo, outra. noutra chain. Então, se um dia alguém tentar tipo, fazer um reorg manhoso, que além de afetar o futuro, também poderia afetar o passado, No máximo só não pode ir consegue, até aí. Só só pode pode ir até para o a última futuro, vez. não consegue Exatamente. alterar o passado dali para trás, porque tipo
essa hash, não é, que fica gravada em Ethereum simplesmente já não cola com a seguinte. Seja, eventualmente, que se foi- esta finality layer a informação fosse passada de X em X tempo, no máximo a reorganização podia ir até aos blocos Até que pelo ali. menos têm o carimbo a Sim. dizer, ok, foi à outra, validou, até aqui podes mudar, Poderia até ali ir não dá. para trás, Exato, já tipo, não dá. poderia ir sempre para o futuro e nunca te poderia ir para o Exatamente, passado. exatamente. Basicamente, resolvia uma parte do Uma parte. problema, né? Sim. Pronto, é uma solução. Pelos vistos, também tem alguns problemas técnicos e de segurança. Para mim, tem um problema fundamental que é esse tipo. Nós, em Monero, procuramos sempre a descentralização, não é? Como um princípio core do projeto. E para mim, depender de outra chain, seja ela qual for, é sempre, de certa forma, uma forma de centralização. Por isso, eu gostaria sempre de evitar isso. Outra solução que tipo vai de acordo mais ou menos com esta é que nós temos uma coisa, não sei se já ouviste falar, que é a P2 Pool, já deves ter Sim, ouvido sim, sim. falar. Sim. Pronto. E a P2 Pool basicamente tipo faz um merge mine. Sim. A P2 Pool está a minar Monero, mas Uhum. mina também tipo a própria chain. Sim. Então, uma solução possível seria usar essa chain da P2 Pool para Ok. fazer a tal layer de Layer. finalização. Ok. Mas para isso, convinha então que a P2 Pool tivesse muito mais hash rate. Uhum. Pois. Porque não é, se fazer ao gráfico neste momento está em 17º. 13º, Desculpa. 13º, sim, sim. Este é porque o. é isso, porque há duas versões, Sim, é há isso, duas versões, tinhas que sim. somar Tinhas que somar estas duas as duas, e, até portanto, acho que há três, porque agora há a Mini, a Nano, agora há de haver aqui uma mais para baixo. Já, yeah, já que tem a vamos a ver esta. Já vamos a com as esta. dificuldades. Acho que só há duas. Acho que sim. Só estão duas Tens listadas. É duas. a Não, não, tens três, normal tens e a três. Tens mini. aqui a quinta, E a mini. a 13ª Ah, e a 17ª. Portanto, lá está. estás a Está em falar em quinto. Tinhas que somar as três. 1.69, 17 Já está em quinto. megahash. 17 Já está em megahash, quinto. já, 17. Portanto, Ah, ao todo, tu vais andar aqui em 270 megahash neste momento, yeah. com as três. Pronto, ainda Mas cada menos assim, coisa. ainda fica Sim, longe das três primeiras, mas sim. era bom que tivesse aí à volta disso. Tipo, se fosse uma das três primeiras, acho que aí já, Ok. a gente já E podia. isto Tipo, acaba por já ser uma tem. pool de mineração que acaba por ser, entre aspas, meio à parte da atual. Sim, porque é completamente descentralizada. Ok. Tipo, e é isso a cena fixe da Mas como é que P2 é Pool. feita, como é que seria feita a validação? Seria. É isso, eu vou explicar como é que a P2 Pool funciona assim de Uhum. forma simples e depois tu vais perceber porque é que isso. Porque no fundo a P2 Pool é uma rede em si, uma rede P2P Ok. e tem a sua chain, não é? Ou seja, essa hash rate que está na P2 Pool está a minar essa chain, Ok. ok? Ou seja, tu se quisesses depois, e nós podemos usar essa chain, aparentemente, ainda não nos modos em que está hoje não, mas com algumas alterações lá à cena, tu podias fazer como farias em Ethereum, esse settlement, poderes fazer na P2 Pool e gravar lá a A talas, tal não hash é? de A talas finalização. de coisa. Pronto, podias fazer isso lá. A P2 Pool, o giro é isso, é que não há um servidor central. Ok. Se o dev desligar o computador dele, a rede continua, porque lá está, tipo, é como Bitcoin ou Monero, cada node é um É um server server. e Ok. cada pessoa que está a minar na P2 Pool corre um node de Monero. Não tem que ser um full node, mas corre um node. Uhum. Ou seja, e também corre um node da rede P2 Pool, whatever, que é lá, Sim. e basicamente está a fazer um merge mine entre os dois. Pronto, ou seja, é descentralizado, 100%. Acho que só ainda não tem hash rate suficiente. Uhum. Aliás, eu costumo dizer isso, tipo, se a P2 Pool crescer para ser tipo uma das três primeiras, eu nesse dia desligo a pool e digo ao pessoal para ir para lá minar. Ok. Pá, porque eu corro uma pool de mineração, não é Espera, espera, Monero, espera, acho eu. espera. Já lá vais, A já lá falar vais. nisso. Deixa-me só aqui Esqueci acabar a disso. questão da finality layer. Portanto, tu falaste da questão de poder ser uma segunda, e obviamente que é única, parece-me óbvio, que se tivéssemos para ir aqui para uma que já tenha uma implementação e a nível de segurança à partida. Por isso é que se falou logo da questão da Ethereum. Depois há esta hipótese Uhum. de passar pela P2 Pool e outra que eu ouvi o Luca a falar num podcast era eventualmente a fazer uma espécie de uma Layer 2, mas aonde
os validadores teriam que acabar por fazer um lock às XMR. Só que isto tem um problema, sim. não é? Que é o facto de a privacidade permite que ninguém saiba o que é que cada um tem, mas depois também tem esta questão que é quem serão os principais stakers e até que ponto é que isso é descentralizado ou não. Com Zero Knowledge Proof, tu deves conseguir Acabamos. provar que, não é, uma wallet tem X%, whatever, do Uhum. supply, não é? Sem revelar a wallet e sem. Porque Zero Knowledge Proof é tecnologia. Sim. Tipo, o pessoal não tem noção. Foi das coisas mais incríveis. Pá, para mim, eu costumo dizer isso, tipo, cripto podia falhar neste momento, tipo, até Bitcoin ia ao Sharp, ia tudo para zero. Que o ganho que nós já conseguimos, tipo, em termos de criptografia, Uhum. com ZK Proofs, ZK É Snarks assim, e outras coisas exatamente. que foram desenvolvidas entretanto, tipo, que já era incrível. Mas acho que seria possível fazer isso, sim. Acho que isso não seria um problema técnico. Diz-me tu Se só, possível. já falámos desta questão chamamos da camada de finalização. Não sei, às vezes é um bocado estranho Uhum. ter que traduzir estas coisas, mas pronto, mas é só para a malta ter aqui Sim. mais ou menos uma ideia. Mas eu sei que tu tens um outro ponto de vista em relação à necessidade de, neste momento, e de acordo com aquilo que existe, de fazer, porque isto acabaria por passar por um hard fork, acabaria por obrigar a comunidade a tomar uma decisão que para muitos não é fácil de tomar. E eu sei que tu tens uma opinião um bocadinho diferente daquilo que é necessário ou não fazer. Queres-me dizer qual é que é? Sim, acho que a minha posição acaba por ser um bocado polémica no meio disto tudo, ok? Eu acho que está tudo bem. Pronto, eles tentaram, falharam. Basicamente fortaleceram a rede porque adicionaram um monte de hash rate que nós não tínhamos. Introduzem uma cell pressure, mas tipo, isso é o normal da mineração. Exato. Ahm, e é isso, pá, dado que nenhuma das soluções para já apresentadas, tipo, isto lá está sempre dado com os dados que temos até o momento e dadas as soluções apresentadas, né? E dado que nenhuma conseguiu ainda reunir um consenso na comunidade e mesmo tecnicamente acho que ainda nenhuma tipo se apresentou como uma solução definitiva, lá está, porque a finality layer resolve o passado, mas não resolve o futuro. Se calhar tinha que ser uma combinação de várias coisas, mas depois isso, tipo, quanto mais tu mexes na chain, mais vetores de ataque estás a introduzir, às vezes novos, potenciais, não é? Olha, por exemplo, aconteceu em Bitcoin Uhum. o último fork o que deu enable aos Sim, ordinals e sim, não sim, sei o sim. que, que nem era previsto, não é? Tipo, Uhum. a ideia era melhorar a privacidade. Como é que se chama aquela merda? Agora não me lembro. Mas por acaso é castiço, porque é isso, tipo, foram feitas zero aplicações de privacidade com isso. Sim. E de repente E conseguimos fez começar a fazer tudo inscrições menos. parvas na Yeah, Layer. tipo, fez Sim, tudo menos isso. E agora já se fala em criar filtros e não sei o sim, que, sim, no sim. fundo, tudo derivado por aí. Ou seja, tipo, lá está, porque às Acaba por vezes ser tens este. engraçado, não é? Que acaba por ser engraçado porque o Eds é precisamente fazer o que se quiser com a rede. Sim, É uma daquelas coisas que sim, depois sim, entra sim. assim um bocado em contrassenso na rede. Na rede. Deixa-me fazer Yeah. outra pergunta, só para ficar claro. Para ti, eu concordo em parte com a tua ideia de que isto foi um ataque, ou foi um início de um ataque, ou foi uma tentativa de ataque, não funcionou, e portanto, para já não me parece que seja necessário fazer alguma coisa, até porque as pessoas não têm bem a noção, principalmente para quem não é do meio, não tem bem a noção da dificuldade que é de repente criar uma alteração deste tipo numa rede. Pois, Que as pessoas acham que por simplesmente pá, há aí uns geeks que se põem ao computador, criam de repente alteram ali umas linhas de alteram código, exatamente umas linhazinhas de yeah, código e e aquilo segue. fazem um commit e sim. Aí, a certa altura, também acho que um bocadinho a culpa da Ethereum nesse sentido, porque a verdade é que a maneira como se passa de Proof of Work para Proof of Stake e a maneira tão ágil como ela foi feita, parece, ou deu a ideia de que de repente foi uma coisa fácil, Ágil, mas demorou muitos mas anos demorou muito a tempo. preparar e a garantir E que. exatamente, Exato, exatamente. é E isso. portanto, é isso que as pessoas também têm que entender. Aquilo que eu acho que é interessante, e eu acho
por acaso acho que não tem nada a ver a volta do Luke, porque o Luke esteve um pouco afastado daqui da comunidade e entretanto voltou e acho que não tem nada a ver, mas o que eu acho que é interessante é perceber que a certa altura voltou-se a falar de inovar. E não necessariamente de inovar só por causa da questão da Cubic, mas perceber que, ok, vamos ter novos desafios, vamos nos juntar todos como comunidade para olhar para a Cubic, mas olhar para outras coisas que se calhar estavam ali meias na gaveta e que toda a Sim, gente de repente está a voltar novamente a olhar. e Porque o é grande tipo um objetivo... vetor de ataque que tu não tinhas pensado, que de Exatamente. repente, ah, yeah, Exatamente, porque o grande objetivo na verdade é melhorar a rede e se servir para melhorar a rede vamos então avançar. Eu achei engraçado nessa entrevista que vi do, do, do Luke, do era look. precisamente isso, ele dizia pá, não me custa ter que mexer na rede, porque se é para melhorar, é preciso é que a gente entenda se é mesmo para melhorar, porque se for para É, melhorar não pois, há problema nenhum em a gente perder claro, tempo de é o trabalho. ethos, é o ethos. Mas Exatamente, isso, o Luke voltou, eu vou-te explicar porque é fácil de entender. Ele adora o projeto uhum. e ele desenvolveu a cena do, a gente não falou aqui, mas esse sim é o update que eu estou à espera, que é o Full Chain Membership Proofs, que foi todo o trabalho depois que o Luke desenvolveu no fundo e foi assim que ele também ganhou a Notoriedade. notoriedade que ganhou, não é? E basicamente é isso, ele passou anos a trabalhar naquilo e entregou a parte dele. Agora já está na mão dos outros. E ele não deixou de gostar de Monero, mas Claro, simplesmente tipo, não estava interessado, porque ele é um nerd, não estava interessado, não havia nenhum problema para resolver. Mal apareceu um problema para resolver, ele está ele aí, lá tem vem. 3 ou 4 soluções e ideias diferentes, né? Ele só precisava de um incentivo. E Não, mas ainda eu bem, acho que lá isso é, eu está. acho que isso, lá está. É bom ter gajos como ele na comunidade. Mas é precisamente por aí que eu acho que é o interesse. Neste caso, estamos a falar da Monero, mas este tipo de comunidades é exatamente da maneira como olham para os problemas. E independentemente de não se ir fazer nada diretamente e de chegar à conclusão de que, opá, ok, não vale a pena fazermos grande coisa porque não houve ataque, pôs a comunidade toda a pensar, pôs a comunidade toda a criar propostas, é porque Yeah. nós hoje estamos aqui, nós falámos de uma, mas houve várias propostas, pôs a comunidade a pensar, pôs a comunidade a dizer, ok, não dá, esta sim, esta não, mas no meio disto tudo, vamos lhe chamar neste meio deste brainstorming, de certeza que vão sair coisas que acabam por, olha, já agora, já que se falou disto, isto por acaso era interessante, vamos desenvolver. E isso Yeah. é provavelmente mais um catalisador, e voltando atrás àquela conversa do qual é que seria o catalisador para voltar a usar, a certa altura às vezes nós sabemos que existem catalisadores que são de evolução tecnológica. E eu também sei que tens uma opinião Sim, sobre a pouca evolução que nos últimos tempos temos tido no ecossistema, no espaço, como todo. Yeah. no espaço como todo. E a verdade é que isto permite, e nós já percebemos que dentro da comunidade existe gente de muito valor, onde tu também estás incluído e sabes disso, um, pôs esta gente toda a pensar e a querer melhorar, e de repente podemos dar um salto tecnológico. Isto é uma coisa que é engraçada, que é, os grandes saltos tecnológicos dão-se depois de guerras, não é? No mundo em geral. Os grandes saltos Uhum. tecnológicos são a seguir à guerra, que é quando se começa a ver essas coisas. E a verdade é que provavelmente deu-se aqui um salto, embora ainda não se tenha desenvolvido nada em concreto, mas provavelmente pôs toda a gente a olhar para uma Sim, coisa e mas provavelmente vai permitir dar esse salto. sim, aí, mas é preciso não esquecer que o salto acontece no tempo de paz, não é no tempo de Claro, guerra. claro. Eh, Prepara-se. Porque o pessoal às vezes parece que se esquece disso. Não, e depois isto tudo, e eu lá está, eu volto sempre à questão é a comunidade, porque tipo, lá está, é o ethos, é a comunidade, é essa ideia muito, essa lá está, abordagem quase, pá, isto dizer hoje em dia quase que é perigoso, mas tipo, é quase, é isso, é ter uma atitude científica perante as coisas e os factos, estás a ver? E não entrar naquilo que é a guerra de percepções, porque lá está, tipo, o ataque, na realidade, foi eficaz na percepção do ataque. Mas na realidade o ataque, não é? Tipo, depois não foi assim tão eficaz. E o pessoal tem que ter muito cuidado com isso hoje em dia, tipo, desta guerra de percepções que existe e que está aí. Pá, para quem nunca viu, há uns comentários muito bons do Ian Curtis, que falam disso. Há uma série, pá, aquilo é uma seca de 5 horas, ou pá, de 4 ou 5 episódios, mas vale mesmo a pena ver. Fala muito sobre isso, das percepções. Pronto, e acho que é isso que separa um bocado a comunidade de Monero, é essa capacidade de continuar, tipo, pá, com os pés assentes na terra, isto é o que é, a gente construiu isto, tipo, do zero, literalmente, tipo,
contra tudo e contra todos, sempre a receber ataques, porque tipo agora é este, mas há sempre um ataque, não é? Tipo no último bull run, foi quando o Monero foi deslistado da Binance, como é óbvio, isso afeta sempre o preço. Agora é isto, mas tipo todos os bull markets Há há qualquer qualquer coisa. coisa. E os ataques a Monero, e pá, lá está, eu corro a pool e sei o que é, e nodes e cenas Fala-nos um assim, bocadinho sei o que sobre é. isso. Parte mais. Outro dia gostei de te ouvir a contar mais ou menos como é que acabas por ter isso organizado. Só para dizer que eu já fiz parte, não vou contar no YouTube, já fiz questão de contar ao Kiko como é que durante muito tempo fiz parte da pool. Para quem não sabe, é pool.xmr.pt. Mas conta-nos um bocadinho esta, Sim, a história da pool, até porque eu acho que já desvendaste, já, já deu para entender o porquê, quando disseste que se a P2 Pool ganhasse um bocado mais de hash rate, que desligavas a tua. Qual é a ideia aqui e porque é que sim, já fizeste desta pool? Quinta maior? Quarta maior? Já não me lembro. talvez em tempos chegou a estar já há muitos anos, quando Uhum, havia menos pools também, uhum, e pronto, e quando eu também me dedicava mais a isso. A pool foi isso, eu lá está, quando descobri Monero, eu fui ao tal canal de IRC, tinha uma dúvida de mineração e fui ao canal de mineração. Que eu enganei-me e fui parar ao canal que era a malta que corria às pools. Tipo, os ok. administradores das pools estavam nesse canal. Uhum. Esse canal era mais sobre isso do que da mineração, tipo, pura e dura. Mas pronto, eu fui parar esse canal e eles ajudaram-me e tal. Pá, e a malta, eu gostei, não é, da cena da malta, porque eu já andava nisto de IRC e encontrei ali uma malta que era muito, fazia-me lembrar os tempos antigos da internet. E então lá fui ficando nesse canal. E eu, na altura, lá está, a Monero ainda estava relativamente no início, ainda não havia assim tanta gente a minerar e muito menos havia muita gente tipo com rigs. Eu tinha rigs de mineração, não é? Porque eu já minerava Bitcoin antes. Comecei a construir as rigs e depois para Ethereum e tal. E então já tinha algumas e na altura pensei tipo, nós também estávamos a fazer selfish mining, está aí o gráfico. Pois é, Não. estou a ver, é isso que eu te ia dizer. Também andas aqui a fazer selfish mining. Não, nós temos uma baleia que minera e que tem bastante hash E rate, quando mas liga e volta e desliga. meia lá a cena dele liga e desliga, não sei bem Ok. o que é que se passa. Ahm, então, lá está, eu já minerava Monero numa pool, mas na altura eu tipo, pá, e se eu tipo, não havia assim tantas pools, havia um gajo que estava a desenvolver o software que eu ainda uso, não é? O software tipo do back-end e isso para a Uhum. pool. O gajo estava a desenvolver isso e ele precisava de malta que ajudasse a testar. E eu, ok, então tipo, instalei e peguei na minha hash rate, meti lá e disse ao pessoal, lá está, na altura criámos o Monero PT e disse ao pessoal do Monero PT, olha, fiz uma pool, estou a testar, hum, se alguém se quiser juntar, juntem-se aí. Na altura juntou-se mais um minerador também com um bocado de hash rate, pá, que era um gajo que andava aí, tipo, não vou dizer quem era, mas não interessa. Ele basicamente arranjava tipo free trials de VPS, Hum. pá, não E é? Tipo aí atirava pelo mundo para. fora e com referrals e não sei o quê, e tipo o gajo arranjava o bué de hash rate assim, basicamente, tipo, punha aquela porcaria toda a minar, que depois os gajos bloqueavam, mas enquanto dava, depois saltava de umas para as outras, enfim, e a brincar com os termos of service e tal, e o gajo lá minerava. Portanto, ele pôs algo mais rate lá na pool, e pá, isto foi engraçado porque tipo, nós começámos no dia 24 de Abril a minerar à noite e tivemos bué de sorte no dia seguinte. No dia 25 encontramos o primeiro bloco. Pronto, e o bloco pá, foi válido e os pagamentos foram feitos e estava tudo ok a correr com o software. E eu, pronto, olha, 25 de Abril acho que é um bom dia Um para bom abrir a dia pool para. de mineração de Monero. Boa. E neste passaram 7 anos, 7 anos. Esta 7 pousada ou em 8 7 anos. anos. Acho que é de 2017. Mas Pá, dá para entretanto, ver aí, consegues ver aí no consigo, peraí, site, vais deixa-me. aos blocos Sim, sim. e vais ao Deixa-me ir primeiro aqui. bloco. Não, Deixa lá ir aqui aqui. Deixa-me só blocos. pôr aqui. Sim. Ora, aqui aos blocos. Tens que ir à última página, são bué Tenho delas. que mandar, sim. Tenho que Já não mandar são aqui. assim tantas. Então não são. Foi há 3055 dias. 3055 dias. É fazer as contas, pessoal. Vamos Eh, dizer ao outro. acho,
Se calhar, se puser hash rate, se calhar ele vai mandar para o Explorer. Se calhar... não. O Explorer, Pois. ele está em baixo, porque nós lá estamos a receber um DDoS ok. no Explorer. Ok. Mas se puseres xmrchain.net em vez de Espera aí. Explorer, XMR, espera aí que eu tenho que conseguir aqui. chain.net. XMR. Chain.net. Desculpa. Ok. Sim, e aí mantinhas o bloco, o resto do endereço. Espera aí. Mas pronto, olha, eu digo-te que é Já mais percebi, já fácil. Já percebi, estás a ver. XMR. Olha, estava a mentir, foi no dia 24 que nós encontramos o bloco ainda. Ok. E ok, então depois eu decidi que no dia 25 era o dia oficial, que testámos e estava a correr tudo bem. E porque a data já agora era, enfim, significativa em Portugal. Boa. Acho que sim. Acho que realmente. Pois ele aparece aqui. Desculpa, eu vou pôr aqui assim. Aparece aqui ele a aparecer aqui há 3055 dias e depois tem logo aqui a confirmação. E diz-me uma coisa, isto... Na altura eram 7,8 maneiros que pagava, imagina. Não, era um bocadinho. 7,8 maneiros, agora está a 200 Agora e não está a sei, 250, 60 dólares. 260. Acho que tinha aqui para a gente Por depois aí. falar sobre isso. 267 agora, portanto, 7, pronto. ainda dava, Imagina, ainda dava um bom dinheiro. ainda na dava um altura. dinheirinho jeitoso. Diz-me uma coisa, tem mudado um bocadinho, né? Vou tirar aqui o gráfico para já. Tem mudado o setup, não é? Do hardware. Contaste-me na segunda-feira a maneira como tens isso. Sim, lá está. Eu comecei isso pá, em casa, não é? Tipo, pá, num servidor caseiro, entre aspas. E depois, entretanto, pá, por questões de uptime e tal, e porque eu cheguei a ter nodes espalhados pelo mundo e a pool era tipo universal, passei para VPS, né? Tipo, pronto, mas depois, passado mais algum tempo, porque isto cresceu, depois voltou a encolher, depois já só era um servidor, e pá, e depois a determinado ponto eu achei que, pá, lá está, tipo, em nome da descentralização, passei a fazer self-hosting outra vez e está a correr aí no servidor em casa. No servidor que, bah, é um Portanto, PC na é realidade. mesmo, é mesmo descentralização a sério. Não é cá, Sério, não é cá sim. conversa. Só faltava ter um Starlink Exato. para garantir que mesmo que a net vá abaixo. Entretanto, exatamente. Entretanto, fica prometido, se houver interesse, ok? E atenção que eu estou a falar pelo Kiko, ok? Estou a falar pelo Kiko. Deixa-me só aqui que eu, entretanto, enquanto estava aqui a falar pelo Kiko, estávamos a falar, estava aqui para mostrar aquilo que estávamos a dizer há bocadinho. 24/4/2017 é o primeiro reward. Lá está, ganho. 2017 até Exatamente. agora, 8 anos. Exatamente. É verdade. Tens aqui o block reward na altura, 7,81. Não foi mau, digo-te já. Mas Zero pronto, mas transações. fica aqui dito que se houver interesse, e depois vou falar com o Kiko ainda, que eu acho que estou a pôr isto aqui pela primeira vez, poderá ou não haver uma call onde o Kiko possa explicar a parte mais técnica da montagem. Atenção, porque eu não sou não sou nada de extraordinário e consegui montar, portanto não é difícil estar a minerar na pool.xmr.pt, mas se o Kiko não se importar de perder ali meia horita dentro de uma call dentro da academia, atenção, porque eu não sei se o Kiko quer ir fazer isto, vem ter um dia connosco, porque eu sei que há pessoas dentro da academia que já me pediram várias vezes, pá, gostava de minerar, mas gostava de que alguém me fizesse quase o passo a passo, embora eu tenha a ideia que na altura tu tinhas uns documentos que era possível apanhar esse ponto a ponto. Estou enganado, tenho quase a certeza. Ou então apanhei de alguém da XMR e depois fui pondo as tuas. Eu cheguei a fazer tipo uns scripts e isso para Linux e assim, para a Exatamente. malta minerar, Exatamente. para correr nodes no Tor e coisas assim, mas a maioria deve estar super desatualizado. Pronto. Lá está, este Monero anda tudo muito rápido. Então fica aqui prometido. E entretanto, já vamos aqui com algum tempo, acho que já deu para entender um bocadinho de ponta a ponta quem é o Kiko, o que é a Monero, o que é esta questão, vamos lhe chamar de marketing, no final disto tudo acho que chegamos a esta conclusão, da Kbik. Tenho que te fazer uma pergunta
E esta é quase obrigatória. Foi a primeira pergunta que me surgiu quando eu pensei, pá, vou entrevistar o Kiko, tenho que lhe fazer esta pergunta e tu com certeza saberás de onde é que ela vem, que é qual é que foi o teu pisadei? Uma pisadei. Não, olha, como eu estava a dizer, quando eu estava a contar de como é que eu comecei nisto, né? O meu pisadei foi provavelmente a comprar um miner Miner. Como com, não com podia deixar Bitcoin. de ser. Com Bitcoin, sim. Sim, depois também gastei noutros sítios onde não devia, a fazer, em nome da ciência, determinadas experiências. Ah, mas o meu pisadei foi a comprar hardware. Yeah. Deixa-me fazer-te uma pergunta já agora, porque há bocadinho esta escapou-me e agora queria voltar um bocadinho a isso. Poucas são as pessoas, hoje em dia começa a ser mais, digamos, mais fácil, porque começa a haver muitos cartões cripto, muitas exchanges que têm cartões, etc, etc. Mas tu há bocadinho falavas de uma coisa que é, a certa altura, se for um cataclismo pessoal, a pessoa consegue perceber que a certa altura consegue fazer pagamentos. E eu vi hoje no teu X, que tu até puseste, acho que foi uma cena com um helicóptero, com um pagamento em Monero. Não vou entrar muito por aí, atenção, mas estavas a dizer, pá, as pessoas sacam a aplicação, começam a utilizar. Para um utilizador comum, tu achas que é fácil neste momento a pessoa entrar e ter a aplicação e conseguir fazer um pagamento, ou achas que isso ainda é uma barreira dentro da Monero? Não, acho que se neste momento houver uma barreira é comprar Uhum, o Monero, não é? Tipo, pá, tens fiat, não é? Tens dinheiro no banco uhum, e queres comprar Monero. Aí pode haver alguma fricção neste momento por causa da questão de muitas exchanges já terem deslistado, ah, mas é sempre possível, para quem quiser, fica a dica, comprar Bitcoin ou Ethereum e depois trocar. Isso é muito ok. fácil. Pronto, ou seja, vencida esta barreira de adquirir um Monero, eu acho que depois é tudo muito fácil. Tipo, não sei se pá, deixo o desafio à malta, vão, se for Android, a App Store, a Play Store, e sacam o Moneirujo, ou no Android sacam a Cake Wallet. Acho que tanto uma como a outra devem funcionar nos dois, mas Uhum. originalmente uma era para Android e outra era para É, a Cake é o Wallet principalmente, Monerujo que tu corres o Node da carteira, não é? se quiseres, sim, Exatamente, pois. se quiseres, mas bah, não aconselho. Sim, Aconselho a usarem um Node remoto. claro. Podem usar o node.xmr.pt, que é da comunidade e é para a E malta ajuda? usar. Ahm, e, ahm, e acho que, pá, não sei, eu costumo dizer isso. Eu acho que cripto, e não é Monero, é em geral, cripto em geral está num ponto em que é quem quiser, quem tiver a necessidade ou quem quiser aprender consegue. Vai ao YouTube, vê dois vídeos, saca um tutorial qualquer, não sei o quê, tipo, instala uma wallet, experimenta e, opa, e é intuitivo o suficiente e fácil. Eu acho que, e tal, ter que gravar a seed e não sei o quê, opa, tipo, isso é tudo verdade, mas acho que isso é quando o pessoal já vai para o passo seguinte em que, Sim, ok, comprei uma quantidade de cripto, não comprei 10 euros ou 100, claro. não é? Tipo, ou 200, já é quando, ok, eu agora tenho aqui algum Bitcoin que quero guardar, algum Ethereum que quero guardar mais a longo prazo, agora preciso de uma wallet com mais segurança e, ok, vou para uma hardware wallet, aí já começa se calhar a ficar um bocadinho mais complicado, mas agora, tipo, pá, para quem quiser, lá está, tipo, pá, imagina um cenário, tipo, pessoal, sei lá, vai a concertos ou a festivais, não é? Tipo, eu não percebo porque é que num festival eles já não têm tipo uma wallet em que tu picas um QR Code e fazes o pagamento, tipo, sem Exatamente. teres que andar ali com cartões e merdas, não é? Tipo, é que tipo, lá está, é aquela frase, pá, eu adoro, eu sou um fã de ficção científica e há uma frase do aquele autor super famoso, como é que ele se chama? Bem, não me lembro do autor, mas a expressão é, eu vou dizer em inglês e depois eu Uhum, traduzo para português. The future is already here, it's just not evenly distributed. Ou seja, o exatamente. futuro já cá está, mas ainda não está bem distribuído. E Distribuído. no Ainda não fundo, chega a todos. para mim, isto resume o estado de cripto. Tipo, pá, nós já temos tudo o que precisamos. Pá, por exemplo, imagina a P2 Pool que a gente falou há pouco, era uma cena que tinha sido proposta para Bitcoin sei lá, pá, em 2012. Estás a ver? Uhum. Mas que a Bitcoin simplesmente ignorou. Ignoro.
e depois houve um dev que implementou em Monero. E eu aqui há uns tempos pedi-lhe, aí pá, tipo, Bitcoin precisava, faz isto, tipo, faz um port da P2 Pool para Bitcoin, tipo, se funciona em Monero, de certeza que para Bitcoin é mais fácil. E tu que fizeste o projeto deves conseguir fazer isso tipo em meia hora. E ele, opá, não está interessado. Eles que façam. Pois. No fundo, é isso, eles que façam, não é? Tipo, eles só têm, já está feito, não é? Sim. Mas é aquilo que estavas a dizer, há sempre alguma resistência a tudo o que seja, qualquer que seja a alteração em Bitcoin. Eu acho que Mas também não por precisas aí. mudar nada ao protocolo. Sim, mas Só tinhas que, a certa alguém tinha que altura portar o há. código e começar, e depois haver malta suficiente. O problema é este, é que tens de correr um node. Aí os miners de Bitcoin não vão correr um node, por Hum, isso. Então É, estão habituados a usar uma pool que pronto. sabes que o que eu sinto é que isso é fácil às vezes até na brincadeira, e eu no X às vezes tenho assim um bocado mais aquela coisa de andar na brincadeira e meter mais com uns ou meter mais com os outros, e eu sei perfeitamente que quando é uma coisa e eu já deixei de, porque também não tenho muito perfil para andar depois a chatear-me com isso. Mas sei que se a brincadeira for virada para esse tipo de intransigência da comunidade Bitcoin, é sempre diferente, ok? Porque É, as pessoas levam mais a mal, porque as pessoas acham que não há nada que possa, ou dificilmente há alguma coisa que possa melhorar, e a única coisa que a certa altura alguns aceitam como a coisa que é melhor, que é uma coisa que eu não entendo como é que entendem que é uma coisa extraordinária, é os canaizinhos, e que vão resolver tudo. E eu tenho aquela conversa de Lightning, Lightning. para mim deixa-me assim um bocado nervoso, Yeah, yeah, yeah. mas pronto. Mas não quero entrar por aí. Em relação àquilo que estavas a dizer, e só também para fechar aqui, estavas a dizer há bocadinho e com razão que o primeiro problema logo à partida é logo a questão do ter uma seed phrase e guardar, e se perca a seed phrase acabou. E eu acho que as pessoas têm que entender de uma vez por todas, e isto foi das coisas que, que ao contrário da maior parte das pessoas que leva isso como pá, isso é uma barreira, foi das primeiras coisas que me chamou a ficar, foi, porra, pera, aquilo é só meu, é isso? Se só eu sei aquilo, mais ninguém tem acesso, é isso? É assim que funciona, assim, então é isto, Sim, sim, tem que sim. ser Essa é a isto. Então, vantagem, sem dúvida, sim. e eu acho que as pessoas que não veem isso como uma barreira não percebem o trade-off de terem que ter essa responsabilidade. As pessoas não estão habituadas a ter responsabilidade, e é uma coisa que não é incutida nas pessoas. Pá, tu não tens a responsabilidade de, se perdes um cartão multibanco, vais ao banco e pedes outro, e se perdes outra vez, perdes 10 vezes, não tens problema. Sim, sim, E as pessoas sim. têm essa dificuldade até ao dia. Até ao dia em É, que, pá, certo, você também cada vez que vem aqui pede um cartão e olha, a gente hoje não quis que você fizesse isto ou aquilo. E as pessoas têm que entender que esse é o trade-off, e é o trade-off que vai ser obrigatório mais cedo ou mais tarde, seja o cataclismo geral, seja o cataclismo pessoal, e que depois os outros vão vendo. E portanto, esse tipo de barreiras, se as pessoas não conseguem a certa altura ir saltando, vão ficar para trás. E isso tem-se demonstrado verdade para quem não quis entrar no início. E atenção, já falei contigo sobre isso, e quem me acompanha no X sabe que dificilmente me vai ver a falar. Epá, claro que eu sei que a audiência gosta que um gajo marque, olhe para um gráfico e diga que está assim, está lateralizado, ou que agora vai para cima, que agora vai para baixo, mas nunca sou muito em questão do preço. Mas se no início essas barreiras te tiram de estudar determinadas coisas, vais perder tudo. E eu acho o mais interessante, e há bocadinho agora estava-me a lembrar, que há bocadinho estavas a tentar lembrar do Taproot e do Segwit, por causa das yeah. inscrições. Um, Até isso é um crescimento. Quem passou por isso e quem foi olhando para isso, para as alterações, para as inovações, e quis perceber, está hoje muito mais preparado para perceber, por exemplo, este tipo de coisas que hoje estivemos aqui a falar, do que quem, por isso, simplesmente entrou e disse: ah, sim, o preço subiu imenso, portanto vou comprar. Yeah. E se tu não levas isso, a certa altura, não vais ganhar tudo. Isto tudo para voltar àquela situação que estavas a dizer há bocadinho pá, a principal barreira pode ser a chave, e é a maneira como tu encaras o problema. Para mim, e acho que deveria ser Sim, sempre assim, isso não era o problema, isso é, ok, então é isto que eu quero. sim. Mas isso vai no sentido daquilo que eu dizia, que é isso, a pessoa se tiver a necessidade, não é? Se precisar mesmo, pá, não vai ser por causa da seed.
vai escrever num papel, vai guardar bem o papel, vai perceber a importância, como estás a dizer, e também a vantagem, não é? Porque é isso, pá, é como a gente falou, se não for um cataclismo global, vai ser um pessoal em que, pá, um dia fica sem telemóvel, fica sem bateria no telemóvel, é que para muita gente isso hoje basta ficarem sem, estão no meio da rua, ficam sem Acabou. bateria, e boa sorte. Não conseguem chamar um Uber, não sabem o caminho para casa, não conseguem andar sem o Não Maps, sabem não telefones de conseguem cor, pagar, que não era uma sabem coisa telefones que de cor, não antigamente conseguem éramos telefonar a obrigados. ninguém, não conseguem fazer pagamentos também, porque não têm um cartão ou umas moedas no bolso sequer. Tipo, é que o pessoal já nem o cartão tem no bolso, muitas vezes, só É, tem o telemóvel. a gente só dá telemóvel. Opá, e quem diz ficar sem bateria, até isso, é o tipo, vai correr e deixa cair e partiu. Opá, não sei, tipo, ah, há uma certa dependência que é assustadora. Mas pronto, mas aí eu costumo dizer, pá, tipo, é, primeiro é aquilo que dizia o autor, agora não me lembro do nome, vou-me lembrar depois, né? Quando estiver a ir para a cama. Ah, mas também também costumo dizer isso, pá, tipo, nós, e é como Monero, nós o melhor que podemos fazer, tipo, eu já sei que eu não consigo convencer ninguém, não vale a pena. Tipo, pá, eu posso apresentar às pessoas, tipo, alternativas, e pá, e depois esperar que elas se juntem. E isto é muito também do ethos mais anarca da coisa, que é Uhum. tipo, pá, não vamos mudar o sistema, vamos fazer o nosso, vamos criar a nossa alternativa e esperar que a maioria das pessoas se Malta junte, estica aos tipo, comprimidos, não é? Depois, se queres escolher o yeah. vermelho, se queres escolher o azul, a questão é Outro, contigo. pá, yeah, no limite é tudo o que tu podes fazer. Depois, se a pessoa toma o comprimido ou não, se toma um ou se toma os dois, ou nenhum, isso já Exatamente. não consegues controlar. Kiko, acho que é uma boa maneira de acabarmos isto. Mais uma vez, muito obrigado por teres aceito e pá, já expliquei isto, é um enorme orgulho poder fazer esta volta aqui às entrevistas e ter começado contigo. Muito obrigado por, acima de tudo, por teres vindo, mas a maneira desde logo como te predispuseste a aceitar o desafio. Nós não nos conhecíamos, eu conhecia-te através do Cripto Café, mas tu não me conhecias de lado nenhum, e a maneira sempre à vontade em que me puseste, epá, vamos marcar isto, marcar uma reunião, depois houve um dia que não deu, e também isso te queria agradecer. E espero que também tenhas gostado de estar aqui neste bocadinho, que também sempre que quiseres Sim, sim. também poderá ser teu. Pá, quando quiseres, estarei disponível. Se puder, faz o convite que cá estarei. E obrigado eu. E obrigado também, pá, por isso, porque estás a criar conteúdo e eu sei que não é fácil. E, ah, por isso, apoiem, façam like, subscrevam aquelas cenas todas. Exato. Graças a E, Deus hoje não temos que usar aquela coisa do isto não é aconselhamento financeiro, porque não damos aconselhamento financeiro a ninguém, não sei, felizmente. Hoje. nem falámos no preço. É assim mesmo que uma conversa de Monero deve ser. Exatamente, é Porque, isso pá, mesmo. porque há coisas mais importantes. Tal e qual. E, e é isso. Muito obrigado eu por também me receberes e pelo convite. E por, pá, olha, desculpa lá que eu falo. Ué. Não. Era exatamente isso que a gente queria. Kiko, muito obrigado. E a vocês, já sabem, no final, o Kiko já disse, metam o like, subscrevam o canal. Kiko, para te acompanhar, para vermos as tuas coisas, os teus posts às vezes no X, queres partilhar ou vamos deixar isso Sim, assim no podes ar? É? deixa se calhar aí Então pronto, eu depois o depois Twitter deixo. lá no Vai ficar link na bio. no. É isso, vai ficar nos comentários. Nunca, não é no comentário, como é que é? Na descrição do vídeo. Na É assim descrição. é assim. Link na Ainda não descrição. sou o criador de conteúdos que poderei ser um dia. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Espero que tenham gostado e há de haver mais com o Kiko e com outras pessoas que dão à comunidade. Obrigado. Obrigado, eu. Um abraço.